Olá, boa tarde, tudo bem, meus irmãos, irmãs e pessoas que me seguem aqui no Facebook? Saúdo todos vocês, eu aqui, Pastor César Leal, hoje dia 16 de março de 2025. Estou aqui entrando mais uma vez para fazer mais uma pequena live a vocês, meus irmãos e pessoas que seguem a outra porção agora. E nós estamos aqui continuando este trabalho em que Deus me chamou para fazer. E estou fazendo isto para vocês com um chamado. Pastor escolhido de Deus, não dos homens. Então, irmãos, vamos fazer uma breve oração para nós falarmos e meditarmos na palavra de Deus. E que Deus possa ajudar cada um de vocês a terem um pouquinho mais de alimento espiritual para encherem dentro de si com o Espírito Santo da palavra, o Espírito de Deus, para que nós assim possamos estar nos preparando para o arrebatamento da noiva que está para acontecer em breve. Logo, logo eles começarem a fazer o Concílio Mundial de Igrejas, irá acontecer o arrebatamento da noiva, mas até lá nós temos que estar preparados, um povo preparado dentro de si, transformado pela palavra de Deus dessa hora, em que nós vivemos após William Marion Branham, o profeta, mensageiro e sétimo anjo para esta era de Laodiceia, ou para a era de Laodiceia que já terminou, e continuando com o ministério da esposa do Senhor, o ministério da noiva, do Senhor Jesus Cristo aqui no mundo. Então, agora, após o pastor Osmar Rodrigues Costa, que era o primeiro adicional de William Marion Branham, ali dentro da mensagem de Branham, profetizado na mensagem Espírito de Verdade, Espírito da Verdade, nos parágrafos 242 até o 244. E nós, ou melhor, eu estou aqui cumprindo o parágrafo 244 e aguardando algum irmão, algum pastor que venha a compreender esta parte desta profecia e fazer parte comigo para ser o quíntuplo também perfeito deste dia, para continuar a obra até nós subirmos juntos no arrebatamento e estarmos juntos também antes do arrebatamento ali por um espaço de tempo com os santos ressuscitados das eras passadas. Pai Celestial, abençoa meus irmãos, irmãs, pessoas que me assistem, amigos, inimigos, aqueles que assistem no oculto também e que não querem se manifestar, preferem ficar inimigos somente assistindo e criticando pelas costas. Não tem problema, Senhor, Tu conhece cada um deles, conhece os seus pensamentos, suas intenções, e assim Tu possa, Senhor Deus, conduzir todas as coisas entre nós, aqui nesse mundo, enquanto Tu ainda não veio para arrebatar a Tua noiva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te peço que clareie a mente dos meus amados irmãos e pessoas que assistem. Amém. Estou eu de novo aqui na natureza, irmãos, eu gosto muito, sabe? Lá na minha casa às vezes tem barulho. Hoje até não tinha barulho lá tão forte assim, daria para mim ter feito uma live lá. Mas eu estou gostando tanto da natureza, que é bom aqui na natureza fazer essas lives para os irmãos. Então eu venho aqui perto de casa, tem uma represa por aqui, e eu acho um cantinho, Às vezes tem pessoas que passam por ali, aqui pelos outros lados, ficam me olhando meio assim, vendo que coisa mais estranha, aquele carro estacionado lá, e aquela pessoa lá falando sozinho. De repente eles conseguem ver que eu estou gravando uma live, para vocês, pessoas. Mas esta palavra vai aonde Deus queira que vá, até atingir os corações daqueles eleitos desta última hora, porque a porta praticamente fechou. E o último eleito, diz irmão Branham, já entrou. Quem era o último eleito? O último eleito é quem crer na mensagem do irmão William Marion Branham. Era ele próprio. Se o último eleito fosse Branham e não existisse adicionais, irmãos, vejam, se não existisse esses adicionais, que é um estendimento do tempo e também cumprimento de profecia, então o último eleito já teria entrado com Branham, se foi, fechou a porta e deu. Acabou a pregação no mundo.
acabou-se a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus continua existindo ainda com a outra porção. E ela existiu também ali um tempo com as explicações que teve do adicional ali, pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi a pessoa estranha, cumprindo o parágrafo 43 da mensagem Espírito da Verdade. Então ele foi até um tempo, explicou para nós todas as coisas que Branham tinha revelado, e aí, então, quando ele começou a sair da Escritura, que a própria profecia diz, fiquem com ela enquanto for Escritura, com a mensagem que este homem pregar, né? Então, fiquem com ela enquanto for Escritura. Mas foi detectado ali coisas que não eram Escritura. Então, por isso, cumpriu também o parágrafo 44, que é o que cumpre hoje, e continua, Apocalipse 10, do 8 ao 11, até a noiva, então, ou as virgens prudentes, ser raptada pelo Senhor Jesus Cristo, que virá buscar este povo. Então, irmãos, o último eleito ainda não entrou. O último eleito poderá ainda entrar dentro dos adicionais, que ainda existe a pregação aqui no mundo. Se tivesse entrado com Branham e terminasse ali, não tivesse os adicionais, tudo estaria acabado. Estaria acabado para mim, para você, nós não teríamos sido alcançados, porque eu fui alcançado pela mensagem do profeta irmão William Marion Branham. Mas eu fui alcançado muito mais pelo adicional ali, pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele então explicou essas coisas e então eu criei nele, criei mais nele. Teve um tempo em que eu não estava mais crendo nele, não, irmãos. Eu estava em dúvidas, achando que o que estava se formando ali, ou o que ele estava fazendo, era uma obra dessas, chamada obra dos Nicolaitas, né? Então, irmãos, mas depois de um tempo, então Deus começou a falar comigo, e ele já tinha me chamado em 94, mas eu não tinha respondido o meu chamado. Então Deus começou a abrir o meu entendimento e revelar o propósito que eu estava aqui, e me revelou que não é uma obra nicolaita, não. É uma obra que foi sufocada desde o princípio, irmãos, que foi o apóstolo Paulo começou a formar ali a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja mundial, universal do Senhor Jesus Cristo. Não a do reino de Deus aqui, essa que existe no mundo, não tem nada a ver. É a igreja dos apóstolos, a qual o último mensageiro das eras veio e revelou para nós ali os segredos que haviam, os mistérios que haviam nos 7 trovões revelados. Isso está tudo na mensagem de Branham, que vocês têm que pesquisarem, baixarem alguns aplicativos e lerem essas mensagens dos 7 selos e lerem também as das 7 eras, para entenderem melhor a mensagem do irmão Branham. Porém, se os irmãos crerem no que eu estou falando, também entrarão para serem a noiva do Senhor. Porque a palavra vem falada, e aquele que ouve e crê, recebe então aquela palavra, e recebe o dono da palavra, que é a própria palavra, o Senhor Jesus Cristo. Então nos assentamos no trono do Filho, que está sentado no trono do Pai. Qual é o trono do Filho? A sua palavra da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem por mim, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, por meio de Jesus Cristo, chegamos ao Pai. E assim, irmãos, o irmão Branham também vai falar isso para nós, se der tempo de eu ler aqui o que eu separei da parte dele, explicar isso para nós muito mais do que eu. Porque a mensagem veio ao último tempo pelo último mensageiro das eras, irmão William Marion Branham. As denominações não creram, por isso são ali separadas da noiva e pregam um arrebatamento também, mas um arrebatamento que não é o verdadeiro. O arrebatamento tem que ter um povo preparado para isto. E quem veio trazer esta mensagem para nós no mundo foi o irmão William Marion Branham, o qual em sua época não receberam ele como o último mensageiro das igrejas, das eras das igrejas passadas. Então foi se cumprindo os adicionais até chegarmos no tempo de hoje. A mensagem que eu prego é a evolução da mensagem dos apóstolos. E hoje vou falar para vocês aqui, irmãos, sobre religião
ou liderança na mensagem da hora? É uma pergunta. Religião ou liderança na mensagem da hora? O que as pessoas querem, né? Então é a parte 9 desta mensagem. Se o Facebook não excluir ela, porque o Facebook já botou uma nota que as mensagens serão todas excluídas num prazo de 30 dias, né? Então, as coisas que eu estou gravando aqui têm pouca duração, né, irmãos? Mas aquilo que vocês tirarem proveito, que Deus possa ajudar vocês e esta palavra chegar até onde tem que chegar. Eu não tenho pessoas para batizar vocês nos países onde vocês me ouvem e me seguem, nem aqui no Brasil, porque eu comecei a pregar em novembro do ano de 2023 para cá. É que estou cumprindo esta parte da palavra de Deus, a outra porção agora. Então, irmãos, ainda não teve alguém no meu país que dissesse, vou seguir com você, creio no que você está falando, né? Eles não querem crer, não querem dar o braço a torcer, porém está ali na mensagem profetizado esta parte. E, irmãos, eu fico até abismado de ver, ontem eu estava assistindo um pastor da terceira etapa, ou melhor, esse pastor nem era mais da terceira etapa, que dizem, ele tinha saído fora da terceira etapa, considerado fora, porque ele falou algumas coisas que o estranho estava assim pregando errado. Não foi errado o que ele falou, ele começou a enxergar a verdade de que tinha algumas coisas que a pessoa estranha não estava agindo certo. Mas as coisas que ele enxergou, que ele viu, não são as coisas certas que esse pastor viu. Entendem, meus irmãos? Não são as coisas certas. Deixa eu preparar aqui que depois eu vou precisar desse celular aqui. Também os motivos que ele saiu não são os corretos. Então ele saiu. E pastor Osmar até tinha tirado ele do convívio deles. Não errou, porque ele realmente saiu errado. Mas o mais estranho é que eu vi ele pregando, dizendo na pregação dele, não vou citar o nome do pastor, não vou fazer isso. Ele estava dizendo que irmão Branham não revelou nada dos mistérios, não revelou os 7 selos, não revelou os trovões, e nem que os trovões são os 7 selos. Eu fico assim perplexo de ver, irmãos, que as pessoas dizem que creem na mensagem do profeta, irmão William Marion Branham, e ele mesmo revelou e pregou os 7 selos. Ele mesmo disse, e nós abrimos os nossos olhos, tivemos os nossos olhos abertos quando a pessoa estranha, pastor Osmar, pregou, dizendo que os trovões são as revelações contidas nos 7 selos, que irmão Branham tinha falado isso, e nós não tínhamos enxergado, estávamos cegados aos nossos olhos. Mas quando o pastor Osmar falou, então aqueles que tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir e crer, creram nele. E esses outros não conseguem crer, e está tudo revelado nas próprias palavras do irmão William Marion Branham, sobre os trovões, que são os selos, ali que falam das revelações contidas nos trovões, dos mistérios que haviam nos trovões. Esses trovões são vozes ouvidas em visão pelo apóstolo João, que foi ali exilado na ilha de Patmos, e está no capítulo 10, versículo 3 em diante. Quem quiser ler e tomar conhecimento pode ler na Bíblia esta parte. Então hoje vou falar um pouquinho sobre religião ou liderança na mensagem da hora. Vamos ver o que nós devemos escolher neste tempo, inclusive eu. O que nós devemos escolher? Quero ler para vocês aqui na Bíblia, em João. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo tem para falar para nós aqui em João, né? O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 14 em diante, o Senhor Jesus Cristo disse isso. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esta parte foi quando ele foi crucificado, meus irmãos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então aqui, esta parte foi quando então ele crucificado, morto, e ali martirizado, antes até de ser crucificado, ele sofreu dores piores ainda, açoites e outras coisas mais, até mesmo os cuspes na cara. Então, o sangue que ele derramou, que comprou nós do pecado e comprou nós das mãos de Lúcifer, pois éramos presos nas mãos de Lúcifer, né? Então ali cumpriu-se isso, porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vejam, ele não veio para condenar o mundo ou as pessoas, não é o mundo em si. Mas aqui quando fala o mundo, está falando das pessoas que habitam no mundo, na Terra, no planeta, né? Está falando então das pessoas, que não veio para condená-las, mas para salvá-las do pecado. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este nome é Jesus Cristo, o primeiro nome. Porque Jesus Cristo hoje, após ele ressuscitar, ele já ressuscitou, disse o profeta irmão Branham para nós, que ele já ressuscitou com um novo nome. E este novo nome foi dado a conhecer na mensagem que William Marion Branham pregou, quando ali houve uma fita que vazou, que o profeta não queria que vazasse, mas vazou. É uma fita que ele mandou ao irmão Lee Bailey. E naquela fita ele fala sobre alguma coisa do novo nome e que Branham significa perfeito, perfeição. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, irmãos, qual é a luz que veio ao mundo? O Senhor Jesus Cristo. Era o Deus Emanuel, Deus encarnado naquele homem Jesus que veio ao mundo para trazer esta libertação para nossas almas e redimir nós de todos os pecados. Mas aqui diz que essa luz, que era Jesus, veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas, as coisas ocultas, a mentira e o pecado oculto, escondido, do que a luz, ou seja, a luz que era Jesus, a luz da sua palavra, a luz da verdade. Porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então os malignos que fazem a maldade uns para os outros aqui no mundo, eles aborrecem, entristecem a luz. Quem é a luz? A palavra de Deus. E quem é que é sobre a palavra de Deus? O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra. Ele é a própria palavra encarnada, feito carne e vivendo a própria palavra da verdade. Então, ele é a verdade, né? O caminho que conduz ao Pai. Então, aqui diz, e não vem para a luz os malignos, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade, irmãos e pessoas, é que vem para a luz. Aqueles que praticam a mentira não querem saber da palavra de Deus, da verdade, da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui, não estou achando ela um pouquinho torta aqui. Não sei se deu uma melhorada, eu estou meio mal colocado aqui.
Então nós lemos aqui em João estas palavras do Senhor Jesus Cristo e vamos continuar falando mais ainda sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, o verso 10, que diz o seguinte: ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então vejam aqui, irmãos, que esta palavra aqui, dita por Jesus, ele estava dizendo aos discípulos, que aos discípulos é revelado os mistérios de Deus, os conhecimentos do reino dele, os mistérios, para aqueles que creem nele. Então ele disse aos escolhidos dele, aqueles 12 escolhidos, e um era um diabo que traiu ele, mas era um escolhido, até o momento em que traiu o mestre. Então vejam, irmãos, ele revelava os mistérios a eles, e isso continua existindo até hoje. Os mistérios são revelados às virgens prudentes, de Mateus capítulo 25, aquela parábola. Quem são as virgens prudentes? A noiva do Senhor Jesus Cristo. Quem são as virgens nécias? Aquelas que rejeitaram o azeite da mensagem da hora e do dia em que Branham pregou. William Marion Branham pregou para nós, trouxe a última palavra daquele dia em que ele viveu. E assim ele foi recolhido e deixou a mensagem dele gravada em fitas. E hoje as pessoas seguem e ouvem as fitas. Mas vejam, ouvir fitas é uma maneira religiosa de ser. Você não pode sentar, ficar ouvindo e entra aqui, sai pelo outro ouvido, mas não entra na mente e não desce ao coração. Com a mente nós entendemos, compreendemos, e com o coração nós amamos. Então nós amamos aquela palavra e temos ela dentro de nós, degustada, comida por nós. Como é que a gente come a palavra? Quando se ouve a palavra, estamos comendo ela e colocando ela dentro de nós, descendo ao coração e firmando ela em nosso intelecto, em nossa mente, e o Espírito Santo agindo em nós, entrando em nós, né? Para fazer morada na noiva, não na igreja. A igreja, os evangélicos, os denominacionais, irmão Branham disse que não servem nem para virgens nécias, porque eles adotaram as doutrinas erradas da Santíssima Trindade, que eles dizem, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as pessoas não compreendem que Deus é um único Deus em 3 ofícios, 3 títulos. É um único Deus que fez 3 obras, mas não 3 deuses distintos e separados uns dos outros, um do outro. Não é isso, irmãos. Trouxeram essa doutrina que foi implantada no Concílio de Nicéia no ano 325. E Martinho Lutero, quando pregou contra a Igreja Católica Romana nos dias dele, e ali houve uma divisão, então teve a noiva de Cristo que creu na mensagem de Martinho Lutero, da maneira que foi pregada por Martinho Lutero naquele tempo em que eles viveram. Esta noiva hoje dorme no pó da terra e vai ressuscitar, porque ela pertence à noiva e virgens prudentes que serão levadas no rapto. E assim, irmãos, aquela mensagem foi trazida por Lutero e dividiu a Igreja Romana. Mas ainda eles não tinham os mistérios de Deus revelados todos para eles. Aos poucos a mensagem dos apóstolos foi evoluindo. Então vieram os próximos mensageiros das eras, em cada um em seu tempo. Cada um deles pregou uma mensagem e cada um deles salvou com ele sua mensagem uma noiva que está esperando a ressurreição, a primeira ressurreição,
para ir no arrebatamento, que é a terceira vinda do Senhor Jesus Cristo, não a segunda. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, desconhecida aos evangélicos porque não quiseram crer na mensagem de Branham, aconteceu em 28 de fevereiro de 1963. Então nós, branhamitas, cremos no que irmão Branham pregou. E hoje a mensagem dele faz falta no mundo. Mas a voz de Deus continua através de um homem só, sempre em cada tempo. E ela continuou com o pastor Osmar Rodrigues Costa. E agora ela continua na outra porção com outro que prega esta parte para trazer então a conclusão que vai nos levar a reunir o povo noiva, que até agora não foi reunido. Porque irmão Branham falava em suas mensagens que este povo tinha que ser reunido. Ele não foi. Então é mais uma evidência de que o rapto ainda não está para acontecer. Só vai acontecer quando estiver uma reunião, como foi no dia de Pentecostes, que estavam todos ali num recinto, num lugar fechado, mas haviam também com eles pessoas incrédulas. Haviam alguns incrédulos entre os discípulos ali, de um de cada país, e desceu o poder do Espírito Santo sobre eles ali naquele dia. E eles estavam reunidos, falando da palavra, cantando hinos. E isto fez, então, acontecer a promessa de Cristo de vir o Espírito sobre eles. E então falaram em línguas e profetizaram. E essas línguas que fala lá não são línguas estranhas, que falam um monte de coisa que não se entende. As línguas estranhas existem, sim, certamente, e tem também aquele que as interpreta quando há isso numa congregação. O irmão Branham explicou isso para nós. Mas naquele dia eram línguas de pessoas de outros países que não entendiam a língua que os apóstolos estavam falando. Então o Espírito Santo desceu sobre eles e alguns deles começaram a falar em línguas que foram entendidas por aquelas pessoas de outros países que estavam ali e começaram a dizer: mas eu ouço ele falar e glorificar a Deus na minha língua, estou entendendo o que ele está falando. Entenderam, irmãos? Então isto era uma reunião da noiva recebendo o poder do Espírito Santo. Irmão Branham já explicou para nós que agora tem que acontecer algo assim para que o rapto também se dê. Vamos continuar aqui, irmãos. Quero ler agora, aqui na Bíblia, continuando, Mateus. Vamos para Mateus capítulo 10. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se hoje o celular não vai superaquecer, né? Que às vezes acontece de superaquecer e aí a live é encerrada. Se acontecer, já deixo minha saudação aos irmãos, tá bom? Então vejam aqui, capítulo 10, verso 5 em diante. Aqui eu vou ler bastante, porque os irmãos já conhecem, alguns já conhecem, quem lê a Bíblia, né, conhece. Mas temos que conhecer agora na alma. Isto que Jesus está falando aqui. Então Jesus enviou estes 12. Ele lhes ordenou dizendo, os 12 discípulos, né? Não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os discípulos tiveram uma incumbência do mestre de irem levar o evangelho, as pregações dele, para as outras pessoas, aos judeus, a casa de Israel. Quem é os israelitas? É os judeus, povo judeu. Porque Jesus viveu naquele tempo com os povos judeus, pregava o evangelho dele para os judeus. Os judeus o rejeitaram. Rejeitaram a mensagem de Cristo e rejeitaram que ele era o Messias, pois o crucificaram. Então vejam, irmãos, mas ele estava ali ordenando aos discípulos que levassem essa mensagem à casa de Israel. Agora, nos últimos tempos, a evolução das mensagens dos apóstolos, então iniciou com o apóstolo Paulo, pregando aos gentios, aos povos
que estão fora do povo de Israel, que não são judeus. Somos considerados, então, gentios. Então, a mensagem hoje que é pregada para vocês é para nós, os gentios, inclusive eu. Sou um gentio, não sou do povo dos judeus. E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mas isso são as curas. De graça recebestes, de graça dai. Mas temos que ver, meus irmãos, que ele disse também mais adiante, dai a César o que é de César e ao Deus o que é de Deus. Então nós temos coisas que temos que dar também ao reino de Deus, que são obrigações e ordenanças do Senhor. Assim disse o apóstolo Paulo, e assim confirmou o irmão William Marion Branham, falando futuramente nas mensagens que ele pregava. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pós dos vossos pés. Ainda ele dizia para os discípulos que quem não cresce nas mensagens que eles estavam pregando, aquela casa onde eles iam bater ali, como hoje os testemunhas até de Jeová fazem, visitam nossas casas, não é tão errado, porém, a doutrina dos Jeovás está junto com outra denominação. As denominações são nomes blasfemos, são religiosos. Então, também não é uma religião correta. Esta é a verdade. E eu tenho que pregar e dizer esta verdade neste dia e nesta última hora, neste tempo. Mesmo que fiquem contra mim, eu tenho que falar a verdade. Então eles sacudiam o pó dos pés, né, deixando ali o pó deles como sinal. Aqui não aceitaram a nossa palavra. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade onde eles sacudiram o pó. Irmãos, eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas suas sinagogas. Por quê? Porque falam a verdade, e a verdade é perseguida. Esta aqui é a verdade. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós estamos perseverando na mensagem de Deus até o fim? Pelo menos nós, branhamitas, estamos tentando perseverar até o fim. Mas agora tudo corrompeu-se também ali nos branhamitas. Qualquer etapa que houve, primeira, segunda e terceira etapa, todos estão corrompidos. Um quíntuplo que não fala mais a verdade, prega uma mensagem de João, que não é, quando deveria pregar que a mensagem era do mensageiro ali,
Pastor Osmar Rodrigues Costa, um adicional, um homem-dom, que veio e trouxe a explicação para nós e que cumpre Apocalipse 10, do 8 ao 11. Não mensagem de João. João revelou os mistérios. E Branham os explicou. E Pastor Osmar, além de explicar, abriu os olhos de nós que não tínhamos visto. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Belzebu é diabo. Se chamaram de diabo a um pai de família, quanto mais aos seus domésticos, né? Domésticos são aqueles que serviam, que servem em uma família ali, os empregados. Então, se chamaram até o dono da casa de diabo, porque estava falando a verdade, chamarão tanto os filhos como os domésticos ali, que estão dentro daquela casa, servindo ao seu senhor ali, que é o patrão deles. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Quando ele falava essas palavras, ele estava falando e o Pai estava nele, falando aos discípulos, ali com eles. Porque ele se referia a isto ao tempo em que ele ia ser levado de volta aos céus, ao seu trono de glória, quando então ele morresse, ressuscitasse e voltasse para lá. Então, ele, que era o Pai, que estava ali entre os discípulos, no futuro estaria sentado no trono. Por isso ele disse, diante de meu Pai, que está nos céus. Que está nos céus. Agora, por que Jesus disse está no céu e ele estava ali ao mesmo tempo? Porque Jesus Cristo era onisciente, meus irmãos. Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Enquanto ele estava ali com os discípulos, ele estava no trono dele lá. Ele estava onde ele quiser estar. Ele está aqui comigo vendo eu pregar para vocês e está aí com vocês vendo vocês assistirem a minha live. Está aí do lado de vocês. Onipresente, o Senhor Deus pode todas as coisas. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E tem uns que dizem que Jesus é amor, Jesus é bonzinho e nada, mas ele mesmo está dizendo aqui, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, guerra, briga entre os familiares, porque às vezes um convertido ali dentro daquela família, vamos dar um exemplo, uma família de umbandistas, de repente uma pessoa dentro daquela família descobre que o Senhor Jesus Cristo é Deus e é a verdade, o caminho e a vida, e que tem que sair do meio daquelas trevas, porque ser da Umbanda não é o caminho que leva ao Senhor Jesus Cristo, nem a verdade de salvação. Então, quando ele começa a falar sobre Jesus dentro daquela família, o que vai acontecer? Uma briga. Eles vão ficar contra ele.
Mas você vai deixar nossa religião, agora está nessa outra coisa aí, escutando essas palavras de alguém louco que pregou para você, que falou essas coisas bobas, essas coisas tolas. Mas Jesus veio trazer justamente isso, dissensão entre os filhos e os pais dentro da casa, porque um creu na verdade e os outros não querem crer na verdade do evangelho, nem na verdade da palavra, e não querem deixar daquelas trevas e ir para a luz e vir para a verdade do Senhor Jesus Cristo. É lógico que vai dar brigas, não é mesmo, meus irmãos? Vai dar briga dentro daquele lar. Mas o que nós temos que escolher? Temos que escolher o caminho da cruz, o caminho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. O resto é mentira, é engano, é uma religião errada de Satanás. Quem domina sobre estas coisas, fora da verdade de Cristo, quem é? É o inimigo de Cristo, Satanás, Lúcifer, que traz a operação do erro aqui no mundo e as obras de engano em igrejas erradas, inclusive as evangélicas, denominações, que hoje já estão desviadas da verdade de Deus a quilômetros de distância. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Veja, Jesus mesmo falando. Começou a me pegar o sol aqui, irmãos, eu não enxergo mais nem o celular. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Veja bem, como aconteceu com Caim e Abel. Caim, por inveja, matou seu irmão Abel, porque Abel tinha comunhão com Deus e Deus o ouvia. Mas Caim, Deus não ouvia mais a Caim. Não gostava de Caim, por algum motivo. É porque Caim era filho da serpente com a Eva, ele não era filho de Adão com a Eva. Portanto, Caim não era um filho de Deus. E aí você diz, mas todos nós somos filhos de Deus. Não, a humanidade está dividida em duas partes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por isso que há pessoas malignas que fazem o mal e que vão para o lado da maldade, da bandidagem, da mentira, de enganar, mentir. Esses que fazem isso estão sendo filhos de Satanás e mostrando o que eles são. Mas o filho de Deus não pratica estas coisas. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Portanto, não vai entrar no reino de Deus, né, irmãos? E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Seguir após Jesus, meus irmãos, é seguir a verdade da palavra da hora do dia que está sendo pregada para você, através da mensagem de um homem só. Porque há muitos pastores no mundo que são falsos pastores, falsos obreiros na casa de Deus, e eles não tiveram chamado algum para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que eles roubam, por isso é que eles usam de todo o dízimo, porque eles não são chamados para pregar o evangelho. Eles usam o evangelho para ganhar dinheiro para si e terem vida boa aqui no mundo. Não é errado termos vida boa, todos devemos ter. O pastor, a família do pastor, os membros também devem ter um bom emprego, um bom salário, pagar os seus dízimos, que é dever, para sustentar a igreja e o pastor. Porém, o pastor tem que ter uma vida digna do evangelho, no sentido de saber administrar aqueles dízimos, conforme irmão Branham ensinou com seus exemplos de vida. E também pregando ali a ordem da igreja. Então, 10% é o salário do pastor e 90% é da igreja. Mas a igreja, disse Branham, que pode fazer uma votação e dar um salário maior àquele pastor assalariado, que todo pastor deve ser assalariado, e o restante permanece na igreja para suprir as necessidades do povo e da casa de Deus, as coisas que tem que consertar, comprar, ajudar ao povo quando precisa, um desempregado. É para isto que Deus deu o dízimo, sustentar o seu povo com aquele pai que é o administrador do dízimo e das coisas daquela igreja,
que é o pai de família daqueles membros e que guarda aquelas ovelhas para levá-las ao Senhor Jesus Cristo, que um dia serão apresentadas a Ele, que é o sumo pastor. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Irmão Branham já explicou para nós, irmãos, que galardão de profeta é ser amigo do profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo, é ser amigo do justo. E qualquer que tiver dado só, que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, que significa prêmio, ou a sua recompensa. Então, irmãos, isto era bom repassar para nós. O sol está bem forte aqui, mas eu tenho que continuar. Que Deus me dê graça para esta hora. Então vejam, pessoas, continuando aqui com a outra porção agora. Então, quero procurar aqui, irmãos, no Busca, a mensagem chamada Liderança, que foi pregada pelo irmão William Marion Branham em 31 de outubro de 1965. Essa que eu vou ler para você é a de Prescott. Foi pregada em Prescott, Arizona, nos Estados Unidos da América, porque há uma outra mensagem de liderança que foi pregada em outro lugar. Mas eu vou me basear por esta aqui. Então nós vamos ler, vou ler aqui, nós não, eu, né? Eu vou ler para vocês, é uma mania que eu tenho de dizer nós, irmãos, mas sou eu. Vou ler aqui, começar pelo parágrafo 24. E no parágrafo 24, irmão Branham fala assim para nós. Deixa eu ver até que parágrafo eu tenho que ler. Aqui, são pouquinhos parágrafos. Estava pensando a respeito do culto de cura para segunda-feira à noite. Isso não, irmãos, eu botei a mensagem errada aqui. Estou no sexto selo. É a mensagem, eu não escrevi o nome da mensagem para procurar aqui. É a mensagem liderança. No parágrafo 24, então. Irmão Branham está falando então para nós o seguinte: nós temos que ser conduzidos, sabe? Deus nos comparou com ovelhas. E você sabia que uma ovelha não pode conduzir a si própria? Ela se desviará e se perderá. E ela simplesmente não pode conduzir a si própria. E ela tem que ter alguém para conduzi-la. E às vezes o pastor tem dever de conduzir a ovelha. Agora isso foi lá nos dias do Senhor Jesus. Ele foi o bom pastor que conduziu as ovelhas naquele tempo dele, meus irmãos. Mas hoje, você está vendo, estamos vivendo um outro dia. Tudo está mudado e pervertido. Você sabe o que o homem tem para conduzir ovelhas hoje? Um bode. E você sabe para onde o bode as conduz? Direto ao matadouro. As ovelhinhas não sabem para onde estão indo, de modo que o bode vai para um aprisco, para o matadouro. E as ovelhas não sabem o que fazer a não ser seguir um líder. Assim ele as conduz direto a este matadouro. E então o bode pula para fora da trilha, e a ovelha entra e é morta. Está vendo? O bode, um líder errado. Vejam, o título desta mensagem que o irmão Branham fala é liderança. E a mensagem que eu vos prego é religião ou liderança na mensagem da hora? Vamos ver aqui. Mas Jesus é o bom pastor que conduziu as ovelhas. Ele as conduziu à vida, com letra maiúscula, que se refere à vida eterna. E segurou nas mãos delas.
Está vendo? Mas alguém tem que conduzir as ovelhas. Agora vamos ao parágrafo 37 da mesma mensagem e ver o que o irmão Branham está falando para nós aqui. Agora, apenas religião não funcionará. Está vendo? Este jovem governante aqui disse: bom mestre, agora lembre-se antes que eu diga, ele tinha ensinado a andar certo. Ele teve uma boa escolaridade, ele tinha sido ensinado os negócios. E ele era rico, e era um governante, e tinha religião. Mas foi confrontado com outro problema. E isso confronta a todos nós, a vida eterna. Religião não nos dá a vida eterna. Religioso é uma cobertura, mas não dá a vida eterna. E ainda foi ensinado pelos melhores professores que havia. Ainda lhe faltava alguma coisa. E o jovem sabia disso, porque disse: bom mestre, que posso fazer para herdar a vida eterna? Agora, você crê que Jesus é Deus? Não crê? De modo que ele sabia dos pensamentos do jovem. Assim ele disse: guarda os mandamentos. Ele foi direto à sua religião, para ver o que ele diria a respeito da sua religião. Ele disse, agora em outras palavras, guarda a sua religião. Jesus Cristo confrontando e falando com aquele jovem rico que veio falar com ele certa ocasião. E ele perguntou a Jesus, para ele: o que faço, Pai, para herdar a vida eterna? Né? Então Jesus estava ali falando com ele, respondendo aquele jovem. Ele disse: guarda a sua religião, o irmão Branham está dizendo aqui em outras palavras. Ele disse: eu tenho feito isto. Aquele jovem respondeu para Jesus: tenho feito isto desde menininhos, como vocês, minha mamãe e papai e meu sacerdote me ensinaram religião. Mas eu sei em minha religião que ainda não tenho a vida eterna, está vendo? Você pode ser bom, não rouba, não fuma, não mente. Não mente para o papai e para a mamãe. Não minta a primeira vez, porque se alguém mentir uma vez, então é fácil mentir outra. E mais outra. Está vendo? Mas você realmente não deve fazer isso. Não minta a primeira vez. Você sabia que o seu corpo não é feito para mentir? Sabe, tem um aparelho agora. É nos seus nervos. Pode pôr uma pequena fita em volta do seu pulso, aqui, colocar uma através da sua cabeça. Então você pode dizer aí, digamos, você diga: eu menti a respeito disso, mas posso mentir tão fácil que eles crerão que eu estou falando a verdade. Diriam: você estava em certo lugar. Como você estava sentado naquele trailer do irmão Chantz, enquanto o irmão Branham pregava domingo de tarde neste dia? E você diria: não, senhor, eu não estava sentado lá. Não, senhor. Você sabe o que aquele detector de mentiras dirá? Sim, senhor, você estava. Sim, senhor, você estava. Você diz: eu não estava. Mas aquele detector de mentiras dirá: sim, você estava. Aquela máquina que colocam ataduras nos nervos ali, que pegue os nervos, né? Então é alguma coisa que consegue ler através do sentir alguma vibração do nosso corpo. E quando o corpo mente, tem um tipo de vibração diferente e o aparelho capta aquilo. Então pode dizer se a pessoa está mentindo ou não. Porque uma mentira é algo tão horrível. O corpo não foi feito para mentir. E é tão horrível. O corpo não foi feito para mentir. É tão horrível que transtorna todo o sistema nervoso quando você mente. Ufa, transtorno como esse lhe dará úlceras, crescimento de fungos, isso mataria você. Então uma mentira é algo ruim, porque está vendo, você não deve mentir, roubar, fazer nenhuma dessas coisas. Agora, assim provavelmente, este jovem, ele não tenha mentido, ele nunca roubou, ele estava consciente que sempre necessitou da vida eterna. De maneira que ele disse: o que posso fazer para tê-la? Perguntando ao Senhor Jesus.
E Jesus está mostrando aqui agora que religião não a dará. Jesus estava ali mostrando para aquele rapaz que tinha religião, que frequentava sua igreja, sua congregação, sua denominação, e Jesus estava dizendo para ele, religião não a dará. Assim ele respondeu imediatamente e disse, guarda os mandamentos. E ele lhe disse, mestre, eu tenho feito isso desde menino, eu tenho feito isto, mas ele sabia que não tinha vida eterna. Desse modo, então, ele disse, se gostarias de entrar na vida eterna, queres ser perfeito? Então vá, venda tudo o que tens e dê aos pobres. Está vendo? Agora está bem ter dinheiro. Está vendo? Está bem ter dinheiro, ser rico. O irmão Breno está dizendo aqui, não é nada anormal ser rico. Uma pessoa pode ser abençoada por Deus e ter dinheiro da maneira honesta, certamente, né, irmãos? Da maneira correta de se adquirir dinheiro, não enganando os outros, brincando com o sentimento dos outros e fazendo coisas erradas nesse sentido. Aí não é a maneira correta de se adquirir dinheiro, ou defraudando, enganando as pessoas para conseguir dinheiro fácil. A maneira correta é trabalhar no suor do seu dia e ali a pessoa vai construindo sua vida aos poucos. Vamos continuando então, que o irmão Breno está falando aqui que religião não vai salvar ninguém, né? Ele disse, vender o que você tem e dar aos pobres, às pessoas que não têm nada. Então vem e segue-me e terás tesouro no céu. Esse vem e segue-me de Jesus é siga a palavra dele. Esta que eu estou pregando para vocês agora. A palavra da hora desse dia. Do dia em que estamos vivendo hoje. Né? E terás tesouro no céu. Vem e segue-me, terás tesouro no céu. Mas o jovem rapaz tinha tanto dinheiro que não sabia o que fazer com ele. Agora está vendo, ele era muito popular. Esse jovem era popular, conhecido, né? Talvez até famoso entre as pessoas. Ele estava bem preparado para a vida na maneira que seu pai, sua mãe e os sacerdotes, e todos eles o tinham preparado, mas ainda sabia que estava necessitado de alguma coisa. Agora estou falando com os adultos. E ele sabia que lhe faltava alguma coisa e não tinha a vida eterna. Ele sabia disso, está vendo? Religião não produz a vida eterna, diz o irmão Branham aqui para nós. Formalidade, sensação, você sente alguma coisa, você poderia levar um susto e sentir alguma coisa, está vendo? Chorar, isso é bom, gritar, isso é bom, mas isso ainda não é ela, não é a vida eterna. Está vendo? Você está confrontado com a vida eterna. Você diz, bem, eu tenho sido apenas e simplesmente um batista, metodista, ou presbiteriano, ou pentecostal firme, ou um católico romano, ou um espírita, ou um de alguma seita, ou do candomblé. Essa ainda não é a questão, diz o irmão Branham aqui. Este jovem foi também. Ele foi ensinado na religião do dia, mas ainda não tinha a vida eterna. Por isso ele queria saber o que fazer. Ele tinha sido orientado propriamente a isso, mas quando foi confrontado com ela, ele recusou ser guiado à vida eterna, ou ser conduzido. Seus outros líderes tinham tido uma tal influência sobre ele, que ele não queria soltá-la. Está vendo? Agora, isso é um tanto parecido com o que o irmão Branham está dizendo. Um tanto disso, um pouco, profundo demais para vocês, está vendo? Escolaridade está bem, você deve ir à escola e aprender. Está vendo? Isso é bom, mas isso não lhe salvará. Agora, todos nós precisamos ir à escola, né? E aprender a ler, escrever, fazer cálculos, né? E aprender coisas científicas, quem vai futuramente seguir o caminho de cientista e aprender coisas de medicina para ser médico, e assim cada um na sua faculdade ou de direito para ser advogado, né?
Não há nada errado quanto a isto. O erro está quando colocam uma religião errada dentro das escolas e querendo obrigar todos àquilo. Mas se nós colocamos também uma religião correta dentro da escola e queremos obrigar todos a crer aquilo, também não é coerente, não é mesmo? Eu vejo hoje, meus irmãos, a falta que faz, no tempo que eu tinha colégio, da 1ª e 5ª série principalmente, aquele ensino fundamental, ali no meu tempo de escola, né, que eu era mais jovem e mais criança, né, adolescente, já não era nem adolescente ainda, de 1ª a 5ª série, mas ali na minha sala de aula tinha a matéria religião. E eu sou muito agradecido a Deus, porque religião era uma matéria que 1 ou 2 gostava, o restante não gostava. Ninguém queria saber de religião. Só um pouquinho, irmãos, aqui. Tá. Então vejam, ninguém queria saber de religião. Eles preferiam ali física, né, que ficava ao ar livre, educação física e coisas assim, né, para ir jogar futebol, né, essas coisas. Ali, de um certo tempo para frente, depois do meu tempo que eu terminei a escola, então hoje eles já tiraram, não existe mais a matéria religião. Porque botar religião dá confronto entre as pessoas. E ali você não pode obrigar um espírita a ser uma pessoa que crê na Bíblia e um que crê na Bíblia a obrigar a ser um espírita. Ou um candomblé, um que crê no candomblé, obrigar ele a crer na verdade. Então eles preferiram retirar. Mas no tempo que havia a religião de Jesus Cristo e que se pregava Jesus Cristo na classe, ainda era melhor. Porque Jesus Cristo só ensinava coisas boas para nós. E hoje que não tem religião, as pessoas estão sem conhecimento de Jesus Cristo e já há pessoas nascidas no mundo que nunca nem ouviram falar de Jesus Cristo e ainda pais que instruem os filhos a nem ler mesmo a Bíblia para não conhecer Jesus Cristo. E professores que são mais espíritas e do candomblé, que ensinam essas religiões e não ensinam nada da verdade para os seus filhos da Bíblia. Então vejam, irmãos, o porquê estamos hoje num mundo com dificuldades e homens matando mulheres e mulheres até mesmo matando homens e casamentos e divórcios acontecendo. É pela falta da instrução do Senhor Jesus Cristo que está acontecendo isto no mundo, meus irmãos. Mas eu sou agradecido a Deus porque ali conheci os primeiros passos da Bíblia e do Senhor Jesus Cristo. Aquilo me fez criar amor pela palavra de Deus. Continuando aqui então o que o irmão Bena falou. Está vendo? Isso é bom, ir à escola. Mas isso não lhe salvará. Ter bastante dinheiro, isso é bom. Você poderia criar seus filhos, dar-lhes roupas e coisas boas. E como o papai e a mamãe têm trabalhado por todos vocês e coisas assim, isso é bom. Mas isso ainda não lhe salvará. Está vendo? Ou você poderia entrar num laboratório e aprender como juntar várias coisas ou desintegrar átomos. O que quer que se faz, e entrar num foguete, ir à lua, mas isso não lhe salvará. Você tem que encarar uma coisa, a vida eterna, e há somente uma pessoa que pode dar isso a você. A mamãe não pode dá-la a você, o papai não pode dá-la a você, o seu pastor não pode dá-la a você, o seu líder aqui não pode dá-la a você. Todos que recebem a vida eterna têm que vir a Jesus Cristo. Ele é o único que pode dar essa parte. A sua professora pode lhe dar uma escolaridade, ela pode lhe ensinar, você tem que aprender. Sua mãe pode ensinar-lhe a andar, você tem que aprender a andar. O seu pai pode lhe ensinar como ser um homem de negócios, ou o quê? Você tem que aprender isso, mas só Jesus pode dar-lhe a vida eterna, está vendo? Agora hoje, irmãos, há pessoas batizadas que dizem crer em Jesus Cristo e foram batizadas, umas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nos batismo errado. E as que estão dentro da mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo, um batismo correto, a mensagem de Brana. Muito bem. Mas elas estão batizadas, mas continuam praticando coisas erradas, fazendo fofocas e falando mal do seu irmão, caluniando e difamando.
Então eu pergunto a essas pessoas, tem certeza que você um dia se converteu ao Senhor Jesus Cristo? Porque se você se converteu a Jesus Cristo, como continua praticando estas coisas contra seu irmão? E bloqueando e falando dele pelas costas? E a tua língua fervendo de veneno contra outras pessoas? E você diz, sou da mensagem de Branham, sou a noiva de Branham, sou esposa Branham, e você pratica isso? Por isso, meus irmãos, que eu digo que a terceira etapa está tão corrompida quanto as outras. O pastor Osmar veio, cumpriu sua missão, pregou para nós, deixou explicado coisas, mas o amadurecimento, ele vem agora. Porque até mesmo essas pessoas que se dizem branamitas e que se dizem esposa do Senhor, elas têm que converter. Elas têm que converter novamente e nascer de novo no reino de Deus e na palavra do Senhor e assentar-se no trono do Filho, que é a palavra. Porque não estão nascidas de novo. Estão apenas falando de boca para fora que são esposa Branham. Mas e as suas atitudes? Mostram que vocês não são. E por mostrarem que não são esposa, não são nem noiva. Então eu vou dizer para vocês que Deus deixou esse parágrafo 44 da mensagem Espírito da Verdade para agora cumprir na outra porção e corrigir as coisas que as que não eram mais escritura, colocar no lugar, para que vocês venham a ser verdadeiramente noiva do Senhor e arrependerem-se dos seus pecados, falatórios, fofoquices e maledicências e denúncias falsas aos Facebook de outras pessoas. Arrependerem-se desses pecados, porque vocês não entrarão no reino de Deus. Quanto mais serão raptadas no arrebatamento que o Senhor Jesus Cristo fará. Ele não virá buscar pessoas falsas, convertidas, religiosas. Ele não virá buscar esta noiva falsa. Ele virá buscar uma noiva verdadeira com o seu caráter, convertida verdadeira, que não pratica estas coisas, meus irmãos. O seu sacerdote, seu líder ou assim por diante, pode lhe ensinar a sua religião. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar. Mas isso ainda não lhe dará a vida eterna. Viram o que o irmão Branham falou aqui? Você pode aprender até a mensagem de Branham que estou lhes ensinando, mas isso não lhes dará a vida eterna. A vida eterna você vai obter quando você viver a palavra dentro de você. E você ser nascido de novo nesta palavra. Então não precisamos às vezes nem do batismo nas águas, meus irmãos, aonde vocês estão aí no seu país. Creia na palavra que estou dizendo, receba o Espírito Santo, que é a própria palavra. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Quem é que tem o Espírito Santo? O irmão Branham falou. Quem tem o batismo do Espírito Santo é aquele que crê na palavra da hora que está falando para você. Crê na minha palavra que estou falando para você? Então, se você crê na palavra que estou dizendo para você, você tem o batismo do Espírito Santo. Você crê na palavra da verdade, da hora desse dia. Agora, se você não crê, então você não o tem. E você é um falso convertido dizendo crer na mensagem de Branham e não crê. Agora, que coisa fatal é rejeitar a liderança para a vida eterna, porque está vendo, isso é a vida que nunca pode acabar. Agora, a escolaridade, isso é bom, isso nos ajudará aqui. Negócio, isso é bom. Dinheiro, isso é bom. Ser bom menino e menina, isso é bom. Mas você está vendo, quando a vida terminar aqui, fica nisso. Você entende? Vocês adultos entendem? O que o irmão Branham está querendo dizer para nós aqui? Que nós aqui vivemos um tempo curto. Nós ganhamos dinheiro, nós construímos coisas e temos uma vida de fama muitas vezes por aqui. E tudo isto aí ficará aqui. Quando nós partirmos daqui, o dinheiro lá no banco, milhões que você botou lá, vai ficar para alguém da tua família, ou às vezes não tem ninguém, vai ficar para o governo. Você não vai levar ele contigo para onde a tua alma vai. Seja
para a quinta dimensão, que é o inferno, ou seja, com Cristo. Se você for lá no reino dele, ele já tem tudo preparado para você, para mim. Ele já tem casas e mansões lá, pois ele disse que ia construir casas e mansões para nós habitarmos lá. Não precisamos do nosso dinheiro daqui. O dinheiro daqui nós precisamos para nós vivermos aqui. Termos vidas boas aqui é errado? Não. Mas não podemos viver sem Cristo Jesus. E temos que aceitar o Mestre Jesus para termos vida eterna. E aceitar a palavra do dia. E aceitar o seu novo nome Branham agora. Não é só Jesus. Aceitar Jesus é muito fácil. Hoje é fácil. Mas aceitar o novo nome Branham é muito difícil. Eu não creio nisso. Como que Jesus Cristo vai ter um novo nome? É porque você está atrasado, pessoa. Você não acompanhou a evolução da mensagem dos apóstolos. Você acompanhou uma igreja errada que você frequenta e que não te ensinou a verdade da palavra. Você não soube que irmão William Marion Branham havia pregado sobre eras da igreja. Você não soube que irmão William Marion Branham era o último mensageiro que deveria ter crido nele, para você também entrar e ser o último com ele. Na fé. E ainda que, está vendo, este jovem tivesse obtido todas estas coisas na escola, que é o conhecimento, e por seus pais e tudo mais, ele perdeu a maior coisa que poderia ter tido, a liderança do Espírito Santo, pois Jesus disse, vem e segue-me. O Espírito Santo é a palavra de Deus, é a nossa liderança. Seguimos a palavra, que é o Espírito Santo. Mas vejam, irmãos, esse Espírito Santo já pregado por Branham e pregado pelo adicional dele, que não errou nisto. Ele está sobre um homem da hora, um líder da hora. Por isso é que a minha mensagem hoje chama-se religião ou liderança da hora. Se você não crer no líder da hora, você não vai entrar no reino de Deus. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã que me ouve. Vamos ler aqui no parágrafo 112 o que o irmão Branham fala um pouquinho a mais sobre isto, sobre este assunto de crer numa liderança. Agora, está vendo? Este jovem era rico, o primeiro jovem, mas ele não quis Cristo, não quis a Cristo, ele não quis ser um seguidor de Jesus. Só um pouquinho, irmãos. E de maneira que encontramos que ele é muito popular. Talvez tornou-se um astro de cinema, e grande em tudo, em todas as coisas que podia fazer, em tudo o que quis. Um famoso, né, irmãos? Mas quando morreu, não teve ninguém para conduzi-lo. De modo que a sua escolaridade, isso foi bom. Seu dinheiro, isso foi bom. Mas quando a morte veio, isso parou aí. E ele não pôde usar mais isso. Ele não podia comprar seu caminho para o céu. E não podia, por sua escolaridade, não podia ir para o céu. Está vendo? Mas este jovem agora, ele teve todas essas coisas. Ele teve escolaridade, também está vendo, inteligente, foi para a escola. E sua mãe o ensinou e teve uma boa escolaridade. E ele era muito inteligente, que até mesmo podia ensinar os egípcios. Ali ele está falando agora de Moisés. Ele ensinou seu professor, ele era tão inteligente. Veja como foi inteligente, mas sabe de uma coisa acima de toda aquela inteligência, acima de tudo aquilo que tinha, os potenciais que tinha, ainda assim disse, eu abandonarei tudo isso para seguir Jesus. Você sabe o que fizeram com ele? Eles o puseram para fora. Ele se tornou um escravo que trabalhava na lama como o resto deles. Este foi Moisés, lá no Egito, quando ele então se revelou a Faraó que ele era um judeu e que tinha sido criado pela filha do Faraó ali, né, como um egípcio. Mas não era, ele não era filho da filha de Faraó. Ela mentiu para ele, para o pai dela.
Mas um dia, quando se tornou um homem formado, ele estava pastoreando ovelhas na parte de trás do deserto. E o que aconteceu? Alguém me diz o que aconteceu? O que foi? Está certo. Houve um fogo na sarça e isso atraiu sua atenção. Ele virou de lado e você sabe de uma coisa? Em vez de ensinar as crianças, agora as crianças vão se levantar e me ensinar. Assim, este menino aqui está bem. Senhor Chantes é o seu pai. Este menino tem sido ensinado, não tem? Cada um desses olhos pequenos e vivos olhando para a mesma direção, um para estar mais adiante do que o outro. Você está vendo? Aqui o irmão Branham está falando de uma criança que havia na congregação, irmãos. Ele se distraiu ali da pregação dele e falou um pouquinho dessa criança. Mas ele continua aqui. Então agora olhe, ele se escondeu, aquela sarça o atraiu pegando fogo e ele disse, vou virar-me de lado e ver o que é. E Deus disse a Moisés, tire seus sapatos, a terra onde você está pisando é santa. Escolhi você para ir libertar meu povo, dou-lhe poder. Você pode ferir a terra com pragas, você pode transformar a água em sangue, você pode trazer pulga e piolho. Nada vai lhe ferir, eu escolho você. Por quê? Porque ele escolheu Cristo. Está vendo? Você escolhe Cristo e ele escolhe você. Está vendo? Agora ele disse, você me escolheu e eu escolhi você para descer lá no Egito. E veja o que ele fez. Ele dirigiu 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas para fora, seu povo, e os trouxe à terra prometida. E agora ele seguiu. Nós seguimos pelo deserto todo, e vocês, crianças, têm ouvido o irmão Léo e o irmão Dini, e o seu pai e a sua mãe contar-lhes tudo o que aconteceu no deserto. Como ele trouxe pão do céu e alimentou o povo faminto e todas estas coisas. E agora encontramos que ele é um homem velho. Agora se torna bem velho. Ele tem 120 anos e está no deserto. E o povo até mesmo não o tratava bem. Está vendo? Às vezes pessoas que chamam a si próprias de cristãs não lhe tratam bem. Mas Jesus sempre lhe trata corretamente. Está vendo? Está vendo? Assim encontramos agora que o povo se rebelou contra ele, mas de qualquer forma ele permaneceu correto com eles. E ele era o líder, e ele tinha de permanecer com ele, e os anjos do Senhor falavam com ele. Você não gostaria que isso acontecesse com você? Então faça a escolha certa, e escolha Jesus, e ele fará isso. E eu digo para você, aproveitando a mensagem de Branham, faça a escolha certa. Escolha o Senhor Jesus Cristo Branham com seu novo nome, nesta última hora agora, nesta outra porção que é pregada a você. Irmão Branham continua aqui no parágrafo 136, falando para nós, mas aqueles que aceitam Jesus para conduzi-los, nunca morrerão. Eles têm vida eterna, ainda que morram naturalmente aqui. Jesus os levantará de novo. Mas esse Jesus, irmãos, não vai descer do céu e pregar para vocês mais. Ele deixou incumbido os apóstolos de fazerem isto. Apóstolo Paulo fundou a primeira igreja. E assim, a incumbência de pregar o evangelho passou aos apóstolos. Então nós, que estamos vivos nesse tempo e nesta hora, temos que crer na mensagem do homem líder da hora que Deus tem levantado para você no dia em que você vive ainda agora. Então havia o último líder, irmão William Marion Branham, o profeta e mensageiro e sétimo mensageiro da era de Laodiceia. Mas ao partir dele mesmo profetizou que viria outro após ele, outro líder, outro homem-dom. E este foi o primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa. Mas pastor Osmar Rodrigues Costa, quando dizia ali naquela escritura, quando não for naquela profecia, quando não for mais escritura, então não deve mais ficar com ela. Porque se você ficar guardando escritura com o que não é escritura e só ouvindo as mensagens, as pregações do pastor Osmar, que foram pregadas na internet ou nos DVDs e CDs, e você passa pela internet, e você ouve as fitas do irmão Branham e fica só ouvindo aquilo, achando que você vai entrar no reino dos céus, você nunca entrará no reino dos céus somente ouvindo isto. Não, você precisa de uma liderança
carnal, hoje material, porque nós não ficamos sem líder, porque a mensagem é de um homem só, sempre foi, e Deus nunca deixou a sua esposa sem um líder, a sua noiva tem um líder mundial. E isso era para continuar após pastor Osmar Rodrigues Costa. Por quê? Por que era para continuar? Porque se o rapto se desse dado, nós não estávamos mais aqui. Aqueles que teriam que subir já teriam subido. E nós, os que ficamos aqui, já teríamos descoberto que houve um rapto, houve um arrebatamento e nós não fomos e ficamos aqui. Porém, você sabe se o arrebatamento já aconteceu? Você ainda não sabe. Mas você tem dentro de si uma coisa que diz para você que não aconteceu. E as evidências estão aí no mundo. Nem o concílio das igrejas mundiais aí, o concílio das igrejas, né, católica com os protestantes, ainda não veio. Então isso mostra para você que o arrebatamento ainda não aconteceu. E se o rapto ainda não aconteceu, a pregação do evangelho continua. A pregação do evangelho de Branham continua. A pregação da mensagem do pastor Osmar, Apocalipse 10, do 8 ao 11, continua até aperfeiçoar os santos vivos dessa era, para nós nos encontrarmos com os santos ressuscitados das outras eras. Nós continuamos através do líder mundial da hora, meus irmãos, após o pastor Osmar. Há uma liderança. Deus não deixa vocês desamparados e nem a mim mesmo desamparado, porque este líder, ele tem a direção do Espírito Santo para vocês, porque ele levantou este líder. Ele escolhe o seu líder, não é uma junta de pessoas que escolhe o seu pastor é escolhido pela igreja, mas se há um líder mundial, aquele líder mundial agora é a hora da mensagem da outra porção agora. É isto que está vingando no mundo e é este o preparo do amadurecimento do grão dentro de nós, a noiva que está preparando com a palavra para viver esta palavra, juntar-se no mundo inteiro. Aonde vai esta palavra da verdade? Não ficar só ali ouvindo as mensagens e não acontece nada. Não vai acontecer nada. Porque ficar ouvindo mensagem, você está parando, passando mensagens para outros, eles estão parados ouvindo. Mas e o ajuntamento da noiva? Como é que vai se dar se vocês estão só parados ouvindo aqui, ó, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, como esse homem pregou bonito, como ele pregou bastante bom, nossa, ele explicou tudo para nós e agora nós temos o alimento, mas e o que você vai fazer com o alimento que ele explicou? Você está comendo, você comeu ele com você, você botou ele dentro de ti, você está praticando esse alimento com teu irmão, com tua irmã, amando, ajudando-se uns aos outros, como foi na igreja primitiva? Você não está fazendo isto. Então, este ajuntamento ainda não teve, meus irmãos, e está para ter. É preciso que você faça uma escolha, diz o irmão Branham aqui. Sua escolha determinará qual será o seu destino eterno. Lembre-se, Jesus convida cada um de vós. Segue-me, se queres vida. Está vendo? Liderança, segue-me e terás vida que permanece para sempre. Tenho certeza, até para nós adultos, nós aprendemos algo com isto também. Se você quiser vida, você tem que aceitar isso. Se você quiser religião, você aceita se quiser. Aquilo que você tem de fazer, aquilo que você aceita, isso é o que você receberá. Mas para mim e para você, para estas criancinhas que estavam ali, o irmão Branham estava pregando para criancinhas aquele dia, lembre-se, você tem um convite. Jesus disse, segue-me e tenha vida eterna. Isso é o que queremos fazer. Nós queremos. Agora, quantos de vocês querem realmente seguir Jesus? Quantos de vocês querem realmente seguir a liderança da hora deste dia? Quantos querem aceitar a outra porção agora? Quantos querem crer que essa outra porção é cumprimento da profecia de Branham após o primeiro adicional? Quantos querem crer que existiu um adicional após Branham, que é o pastor Osmar Rodrigues Costa? Você crê nisso? Você não crê? Você prega para sua congregação de Branhamitas, os quais você dirige?
dizendo que nem mesmo os 7 selos foram revelados. Você prega para eles dizendo que pastor Osmar não foi um adicional, e você crê em Branham. Você não crê em Branham, porque foi Branham mesmo que disse que viria um após ele, então você não crê em Branham. E Branham mesmo que disse que aquilo que não era escritura, então tinha que vir outra porção agora. Então você também não crê em Branham, se você não crê nesta outra porção agora, que é cumprimento da profecia de Branham, parágrafo 44, mensagem Espírito da Verdade. Bem, quando eu ficar bastante grande, com idade suficiente para fazer minha escolha, fazer o que não me interessa, quanto dinheiro eu tenha, quão pobre seja, quantos riam-se de mim ou tudo mais, eu quero seguir Jesus, quero fazer a escolha de Moisés, não a escolha do jovem rico. Quantos querem fazer isso aqui mesmo? Agora você realmente querem fazer isso? Irmão Branham perguntando para nós, você quer fazer isso? Quantos de vocês querem escolher a verdade da hora deste dia? Eu os confronto, meus irmãos. Quantos vocês querem? De vocês querem escolher o caminho certo, o caminho que Deus abriu nesta última hora. E se vocês desejam contribuir para o meu ministério, irmãos, está ali no meu Facebook uma conta ali afixada logo no início do meu Facebook ali. Banco Banrisul, que é Banco do Estado do Rio Grande do Sul, daqui onde eu moro, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Quem quiser contribuir e crer na mensagem que estou pregando e querem sair das denominações para aceitar a verdade desta hora e realmente cumprir e ajuntar-se com a noiva do Senhor Jesus Cristo desta hora, para nós casarmos com a palavra e sermos um com a palavra, nos assentarmos no trono do Filho, então venha comigo, siga as minhas lives e glória a Deus, vamos nos unir na verdade do Senhor Jesus Cristo dessa hora e desse dia que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão, depois daquilo que não foi mais escritura no ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, e que Deus possa abençoar você a fazer a sua decisão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Amém.